Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal dos dias 9 e 10 de agosto de 2017. Karina, nem todos os julgamentos foram encerrados, mas pelos temas, pela importância e pelos debates e por teses colocadas nos votos, tem bastante coisa para falar, né? Sem dúvida alguma. Na quarta-feira, uma confirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade ou não da Assembleia Legislativa dos Estados e da Câmara Distrital aqui no DF poder estabelecer nas suas constituições estaduais e o DF na lei orgânica a necessidade de autorização dos deputados estaduais e distritais, respectivamente, para processar e julgar o governador, sejam em crimes de responsabilidade ou em crimes comuns. O Supremo já tinha uma jurisprudência, na verdade já tem uma jurisprudência consolidada sobre esse assunto, uma súmula vinculante que já foi editada, inclusive, e o julgamento em que se declarou inconstitucionalidade de alguns dispositivos de constituições dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia e do Distrito Federal, acabaram sendo declaradas inconstitucionais, mas seguindo essa linha da jurisprudência da Suprema Corte. E na quinta-feira foi retomado o julgamento de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, na verdade, 3 ADIs e uma ADPF, que estava com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli, trazendo de volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal a história da proibição de produção, uso e comercialização de matérias-primas que utilizam na sua base o amianto. Amianto foi tema de toda a sessão plenária da quinta-feira. Os julgamentos foram retomados, mas não concluídos ainda, com uma promessa de que na próxima semana esses julgamentos devem ser retomados no plenário do Supremo Tribunal Federal, talvez inclusive com uma posição mais consolidada do Supremo Tribunal Federal. É possível que a legislação estadual e municipal proíba a utilização do amianto em todo o território nacional, ou se deve prevalecer uma legislação que desde 1995 regulamenta a utilização do amianto como matéria-prima, principalmente em materiais para a construção. Essa foi a grande discussão da sessão plenária de quinta-feira, que, como você disse, foi uma sessão monotemática. Karina, e nós ainda nesta edição do Plenárias, nós também vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo jornalismo da TV Justiça, que marca, assim como diversos programas e diversas reportagens ao longo da semana no Jornal da Justiça, primeira e segunda edição, comemorando os 15 anos da TV Justiça. Especificamente, vamos rever uma reportagem que tratou exatamente dos julgamentos que você tem acompanhado ao vivo no direto do plenário e já depois de algum tempo, a partir de uma determinada data, pôde rever os principais momentos, a partir primeiramente do síntese, que era como se chamava anteriormente o Plenárias, e agora exatamente nos nossos encontros do final de semana com reprises durante a semana, com os principais momentos da jurisprudência sendo formatada ao vivo no direto do plenário, você acompanhando aqui na TV Justiça. Vamos, portanto, primeiramente conferir como foram os destaques da semana. O Supremo Tribunal Federal, como já adiantou a Karina, confirma entendimento de que não é preciso aval de assembleias legislativas para processar governador. 3 meses depois de o plenário do Supremo decidir que as assembleias legislativas não precisam autorizar a abertura de ações penais por crimes comuns e de responsabilidade contra governadores, os ministros confirmaram esse entendimento ao julgar dispositivos da Constituição dos Estados da Bahia e do Rio Grande do Sul e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Também ficou mantida a determinação de que cabe ao Superior Tribunal de Justiça, tribunal que julga governadores, estabelecer a necessidade ou não do afastamento da função. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Esta norma, que exige a autorização prévia da Casa Legislativa, no caso de presidente da República, por constituir uma exceção ao princípio republicano, não pode ser reproduzida pelos Estados-membros da Federação. Somente a Constituição Federal poderia criar exceção desta natureza. Me alinho à posição também já tradicional na Casa,
em relação aos crimes de responsabilidade serem de competência da União, inclusive súmula editada pela Corte. Não se pode aplicar ao governador aquilo que se dispõe em relação ao presidente, porque o presidente é chefe de governo, chefe de Estado, há uma representação internacional que não compete ao governador. Se nós ficarmos sem presidente, efetivamente vamos carecer dessa representação internacional. Eu concluo que, como as constituições estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Voto no sentido da divergência iniciada pelo ministro Roberto Barroso para julgar procedentes os pedidos formulados nas ações diretas, e é neste sentido que fica, portanto, a proclamação. Ações julgadas procedentes, vencido parcialmente o ministro relator, que julgava parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ações. Os ministros também decidiram não modular os efeitos da decisão que declarou inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro, que estabeleceu novos limites territoriais dos municípios de Cantagalo e Macuco. Entendo que deve prevalecer os limites delineados pelo Decreto-Lei 1055 e pelo Decreto-Lei 1056 nos termos da coisa julgada conferida naquele rito ao interpretar a Lei 2497, cuja eficácia foi repristinada pela declaração de inconstitucionalidade. Assim, voto para que a declaração de inconstitucionalidade proferida nessa ação, que se refere à Lei 3.196, se mantenha com eficácia ex tunc. Ainda durante a sessão, os ministros consideraram constitucional uma lei de Santa Catarina que estabelece normas sobre controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. Da leitura dessa lei, não identifico trechos conflitantes com os dispositivos da lei catarinense. Destaco, nesse sentido, alguns artigos da lei 9966 que tratam de questões semelhantes ao tema aqui em análise. Dessa forma, aqui, me parece que a lei seguiu exatamente a ideia constitucional da predominância do interesse regional, no caso, como salientou o ilustre vice-procurador-geral aqui presente, as realidades de um Estado são diversas das realidades de outros, principalmente nessa questão de poluição, nessa questão ambiental, da proteção ao meio ambiente, não tendo, ao meu ver, extravasado a competência do Estado. Nós sabemos que uma das maiores causas de poluição, seja dos rios, seja dos mares, é exatamente o lançamento de dejetos ou de lixo sem qualquer controle. Portanto, acompanho o relator, primeiramente no sentido não conhecimento, mas acho até interessante que nós tenhamos superado essa questão do conhecimento e convalidado, creio que certamente a unanimidade, como tudo indica, esta lei do Estado de Santa Catarina, que, a meu ver, é extremamente avançada do ponto de vista de proteção ambiental. Karina, sobre a questão da autorização do Poder Legislativo para processar governador de Estado, fica bem caracterizada, aliás, até aquela diferenciação que foi dita pelo ministro Luiz Fux entre presidente da República e governador de Estado. São situações diferentes, embora sejam chefes do Poder Executivo. Permanece a autorização, a necessidade de autorização para se processar o chefe do Executivo pelo Poder Legislativo somente no caso do presidente da República. E os ministros confirmaram o entendimento de que essa norma prevista na Constituição Federal, a exigência de 2/3 da Câmara dos Deputados manifestando favoravelmente ao processamento do presidente da República, seja em processos envolvendo aqueles chamados crimes de responsabilidade, crimes de natureza político-administrativa e que são passíveis de julgamento perante o Senado da República, o famoso crime de impeachment, o processo de impeachment, e também a necessidade de 2/3 da Câmara dos Deputados autorizar para que o Supremo Tribunal Federal receba a denúncia contra o presidente da República, é uma norma prevista apenas na Constituição Federal e as constituições dos estados. E a lei orgânica do DF
não podem reproduzi-la. Então, como a Constituição do Estado da Bahia, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica do Distrito Federal previam nas suas respectivas leis, constituições e leis, a necessidade de autorização prévia da Casa Legislativa para processar o governador, os ministros acabaram declarando isso inconstitucional, porque a exigência que se tem, e aí sim, lembrando o ministro Luiz Fux, os ministros que antecederam também, é uma norma que se aplica apenas ao chefe do Poder Executivo Federal e não aos chefes dos poderes executivos estaduais e nem mesmo municipais. Sessão plenária desta quarta-feira. E você vai ver no próximo bloco o destaque da sessão da quinta-feira. Amianto foi o tema. E ainda nesta edição você vai ver também 15 anos de TV Justiça, 15 anos de transmissões ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. De volta com plenárias com os destaques da sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF retomou naquela sessão o julgamento das ações que questionam a proibição do uso do amianto no Brasil. Os ministros estão analisando várias ações em que se discute o uso do amianto crisotila no Brasil. O produto é muito utilizado na fabricação de telhas. Um dos processos pede que seja declarada inconstitucional a lei federal que regulamenta a comercialização e o uso do amianto no país. As outras ações questionam leis estaduais e municipais que proíbem o produto. A Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto alega que em 11 anos, mais de 2.000 pessoas morreram no país em decorrência da exposição ao produto. Nesse período de 2008 a 2011, 291 milhões de reais foram gastos pelo Sistema Único de Saúde para dar conta das internações hospitalares, dos tratamentos e dos exames. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria defende que é possível trabalhar com amianto em níveis seguros. Alguém disse aqui, não, os trabalhadores não entraram. E isso é muito significativo. Realmente os trabalhadores não entraram, estão aqui sentados, esperando que o Supremo Tribunal os deixe trabalhar, porque eles sabem que o amianto, usado da forma que é hoje, não faz esse mal propalado. O ministro Dias Toffoli destacou que leis estaduais e municipais não podem contrariar uma lei federal, mas que, neste caso, a lei federal seria inconstitucional por ofender o direito à saúde e pelo fato de o Brasil já ter assumido o compromisso internacional de substituí-lo. Em 1995, tolerava-se, sob certas circunstâncias e condições, a utilização da crisotila, especialmente em razão da inexistência, naquele momento, de substitutivos. Atualmente, o consenso científico é no sentido da impossibilidade técnica do uso seguro da crisotila e da existência de sucedâneo idôneo. Esse conjunto de fatores, quais sejam: 1. O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila. 2. A existência de materiais alternativos à fibra de amianto. E 3. A ausência de revisão da legislação federal, que já tem mais de 22 anos, revela a inconstitucionalidade superveniente, sob a ótica material, da Lei Federal 9.055 de 1995. Para o ministro, que considera a lei federal inconstitucional, as leis estaduais e municipais que proíbem o uso do amianto são válidas. Com o advento dos materiais substitutivos, hoje já recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal 9.055 de 1995, que desde então não sofreu nenhuma atualização ou revisão, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila. O julgamento vai ser retomado na próxima quinta-feira. Karina, um debate bastante interessante, e eu lembro que, inclusive, quando estávamos ao vivo, no direto do plenário, você comentava a respeito
do voto exatamente do ministro Dias Toffoli, especificamente em relação à engenharia jurídica que foi feita para análise da aplicação específica dos casos que envolvem a questão do amianto e as legislações estaduais frente à Constituição Federal. Eram 4 leis estaduais que estavam sendo questionadas, uma do estado de São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, e uma lei municipal do município de São Paulo que proíbem definitivamente a utilização do amianto na produção de materiais de construção. E o questionamento vem justamente no sentido de que quando se fala em produção e consumo, essa matéria estaria, vamos dizer assim, teria uma natureza concorrente legislativa em que tanto a União como os estados e os municípios poderiam legislar sobre esse assunto. Mas o principal argumento aqui da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, autor dessas várias ações, era de que já existia, ou melhor, já existe no ordenamento jurídico brasileiro uma lei de 1995 que regulamenta e não proíbe a utilização do amianto. Se tem uma lei geral que regulamenta e não proíbe, os estados, portanto, sendo uma norma de natureza concorrente, eles poderiam legislar sobre esse assunto, mas jamais proibir a utilização, porque aí iria de encontro àquela norma geral estabelecida pela União no âmbito nacional. O ministro Dias Toffoli, ele entendeu que haveria, para se chegar a uma conclusão sobre essas leis estaduais e municipal, se feririam ou não a Constituição, ele teria que analisar num primeiro momento, e aí em caráter incidental, ainda que em controle concentrado de constitucionalidade, a lei federal para saber se ela hoje ainda é constitucional. E a conclusão que ele chegou é que vários órgãos de estudo sobre o amianto já teriam estabelecido, inclusive a Organização Mundial da Saúde, que a utilização do amianto ela é altamente cancerígena, prejudicial à saúde, e haveria necessidade de se proteger os trabalhadores. Ele entende que teria havido uma inconstitucionalidade superveniente. A lei, quando surgiu, era constitucional, mas a partir desses parâmetros, ao longo do tempo, ela se tornou inconstitucional. E afastando a lei federal que regulamentava o assunto, ele passa a analisar as leis estaduais e a lei do município de São Paulo, para entender que podem sim os estados, na ausência de uma lei federal, regulamentar plenamente a matéria. E quando essa legislação proíbe o uso do amianto, está dentro dos parâmetros da constitucionalidade dessas normas, e aí, portanto, ele acaba julgando que essas leis são constitucionais e julga improcedente essas ações. Mas como você disse, como a gente viu na reportagem, esse julgamento foi retomado a partir do voto vista do ministro Dias Toffoli, suspenso para que fossem chamadas outras ações da relatoria da ministra Rosa Weber, que também discutem essas mesmas questões, mas, em razão do adiantado da hora, o julgamento foi suspenso, com a promessa de inclusão na pauta da próxima quinta-feira, a retomada desse tema tão importante. Lembrando que permanece a pauta da sessão plenária da quarta-feira, que você também vai acompanhar ao vivo direto do plenário. Por falar nisso, em acompanhar ao vivo direto do plenário, aliás, até alertando os telespectadores, nós estamos em pleno aniversário da TV Justiça e em várias situações, Karina, nós ficamos numa situação um pouco diferenciada, acostumados mais a ficar na postura de apresentadores, de comentaristas, exatamente, em relação, inclusive, até a outros programas. Aqui a gente ficou numa situação um pouco diferente, né, Karina? Mudamos de lado. Mudamos de lado. Então, em algumas situações, nós ficamos como entrevistados. Isso vai acontecer um pouco agora, o que sai um pouquinho do nosso eixo. Mas isso é exatamente em função da comemoração do fato de que em agosto de 2002 entrava no ar a TV Justiça, que foi a primeira emissora em todo o mundo a transmitir ao vivo uma sessão de julgamentos de Corte Constitucional. Você vai ver agora exatamente em reportagem em comemoração ao aniversário da TV Justiça que nesses 15 anos foram muitos os julgamentos que puderam ser acompanhados em tempo real, alguns deles históricos. E ao longo de cada transmissão, o compromisso de aproximar o cidadão brasileiro do Poder Judiciário. O primeiro julgamento transmitido ao vivo pela TV Justiça foi um pedido de intervenção federal, ajuizado por servidores públicos contra o estado de São Paulo. Eles reivindicavam o pagamento de precatórios. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista.
É aqui desta sala que são controladas as câmeras que estão lá no plenário. E são eles que decidem quais imagens vão chegar até você que está acompanhando a sessão em casa. A primeira versão do programa que transmite as sessões plenárias tinha o nome de Justiça em Ação. Depois, passou a ser chamado de Sessão Plenária. Atualmente, às quartas e quintas, a partir das 2h da tarde, entra no ar o Direto do Plenário, sob o comando do jornalista Carlos Eduardo Cunha, que apresenta o programa desde a primeira transmissão. Era uma iniciativa absolutamente inédita. Então, havia dúvidas com relação ao formato, com relação à questão da repercussão, inclusive jurídica, desse tipo de transmissão. Existe uma questão fundamental, que é não só a questão de se levar ao público, ou como sempre se disse, ao jurisdicionado, ao cidadão brasileiro, essencialmente, para que ele tenha uma compreensão do funcionamento da justiça e, assim, ser um elemento de fortalecimento de cidadania, mas também uma tradução correta do que está sendo julgado, do que está sendo dito, principalmente, mas também um outro elemento que é uma exigência de um público, por excelência da TV Justiça, que é das pessoas que podemos dizer que são iniciadas dentro da linguagem jurídica. A expectativa era muito grande, mas assim, ao longo do tempo, a gente chegou à conclusão que parece que deu certo, né? Com o passar dos anos, o jornalista ganhou a companhia de uma consultora jurídica, que explica as decisões tomadas pelos ministros. O grande desafio que foi colocado era fazer essa cobertura e os comentários das sessões plenárias tão logo os intervalos entrassem e o final da sessão. Fazer ao vivo era um grande desafio, mas considerando que já havia por trás da minha experiência, tanto acadêmica como profissional, a docência, não foi tão difícil de acompanhar as sessões plenárias, como para mim hoje é algo assim bastante gostoso, eu diria que até divertido, fazer parte dessa interpretação, sem emitir a minha opinião, mas conseguir extrair o suprassumo da decisão do Supremo e passar para o telespectador de uma forma bastante didática. Nesses 15 anos, a TV Justiça transmitiu julgamentos de grande impacto para a sociedade brasileira. A demarcação da reserva indígena Raposa, Serra do Sol, mobilizou o país em 2009. Nós estamos pela primeira vez fixando uma orientação para a questão da demarcação com todas as suas implicações. O julgamento mais longo da história do Supremo foi a Ação Penal 470, sobre o maior caso de corrupção envolvendo políticos no Brasil. Foram 53 sessões ao longo de 4 meses. Dos 38 denunciados pelo Ministério Público, 25 foram condenados. Primeiro, ficam suspensos os direitos políticos de todos os réus ora condenados na forma do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Segundo, consequentemente, ficam os réus ora condenados, impedidos de exercer mandato. O Supremo acabou sendo aí palco do julgamento que foi conhecido como o julgamento do século pela mídia, e todo o país parou para poder assistir o julgamento da Ação Penal 470. Isso foi interessante porque a TV Justiça acabou transmitindo todas as sessões plenárias ao vivo, na íntegra, e o cidadão teve essa oportunidade de acompanhar como que se dá o julgamento dentro da justiça brasileira. A transmissão dos julgamentos, ela é uma parte extremamente importante do trabalho da TV Justiça, mas não é a única, né, Karina? Afinal, nós temos uma programação completa que envolve parceiros de todo o país, numa contribuição que leva à missão de tentar se passar para o telespectador o funcionamento do judiciário, não apenas no Supremo Tribunal Federal, mas nas diversas cortes, nos diversos órgãos que compõem o Ministério Público, inclusive com o trabalho de juristas, o trabalho de universidades que tentam levar ao cidadão o que é fundamental para ele próprio, ou seja, os seus respectivos direitos. A programação da TV Justiça, ela acaba de uma certa forma abrindo um leque muito grande de informações jurídicas para que aquelas pessoas que nos assistem possam ter acesso a essas informações. E a população brasileira, eu acredito que depois da TV Justiça, ela começou a se interessar muito mais pelos seus direitos. E a TV, ela acaba exercendo esse papel, principalmente nesses grandes temas que são abordados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu diria, Cadu, que talvez as pessoas não tenham ideia
do alcance e da difusão que a TV Justiça possui. Por vezes, a gente comentou, inclusive, aqui, algumas entrevistas que a gente deu durante essa semana toda, que nós somos, às vezes, reconhecidos nas ruas como aquela moça que apresenta ou que participa do programa direto do plenário. Aí eu questiono, mas você assiste TV Justiça? Você assiste às sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal? Você é advogado, acadêmico, alguma coisa? Não, eu não sou da área, mas eu me interesso muito e consigo entender depois que você fala, principalmente. Então, esse é o nosso papel aqui, de traduzir essas decisões, de trazer debates jurídicos, doutrinários, não no direto do plenário, mas dentro da TV Justiça e dentro da sua programação, para levar a todos aqueles que nos assistem um pouco mais de informações jurídicas e a jurisprudência, as decisões da Suprema Corte, principalmente, que são transmitidas na íntegra, do Tribunal Superior Eleitoral também, que são transmitidos ao vivo, para toda a população se inteirar e saber um pouco mais dos direitos que não só a Constituição, mas toda a legislação brasileira acaba estando à disposição para todo cidadão brasileiro. Interessante, Karina, inclusive até durante a semana falamos a respeito de pessoas que passaram pela TV Justiça, estão trilhando outros caminhos, inclusive especificamente nas transmissões plenárias. Hoje, assim, eu tenho a companhia da Karina, da Gisele, mas também esteve aqui, por exemplo, a Lídia Leite, hoje defensora pública da União e que fazia exatamente... Defensora pública do DF. Perdão, defensora pública do DF, e que era exatamente quem fazia junto comigo esse programa, entrou junto com a Karina, fazia o antigo Síntese, que depois se transformou em plenárias. A Karina já fazia o direto do plenário também, e várias outras pessoas. Fica até a nossa homenagem e a saudade de muitos destes amigos que nós fizemos aqui ao longo destes 15 anos. Renata Farias também. Renata Farias, exatamente, porque lá, na verdade, foram exatamente esse grupo que entrou, eram as consultoras jurídicas. Permanece hoje a Karina e a Gisele, portanto, nesse trabalho de acompanhamento, não apenas das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas também no acompanhamento da correção jurídica dos programas produzidos aqui no Supremo Tribunal Federal. Trajetória de 15 anos, que venham mais 15 anos aí, Karina, sempre vamos tentar aperfeiçoar cada vez mais, e já com o encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, no direto do plenário ao vivo, quarta e quinta-feira, com a certeza de que quarta pela manhã já tem marcado uma sessão extraordinária e no final de semana com o plenárias. Obrigado pela sua companhia nestes 15 anos de TV Justiça. Que mais 15 anos venham por aí com a sua companhia, como sempre. E continue conosco, é claro, na TV Justiça.